Fala galera, vamos para mais um vídeo do Malhando Cérebro. Finalmente estamos de volta. Agora vamos falar nesse vídeo sobre inflamação e infecção. Quais são as diferenças dos dois processos? Venha conosco nessa academia dos neurônios. Rui! Galera, vamos falar sobre os dois processos. Quais são as duas diferenças de uma inflamação e de uma infecção? Muitas vezes nós vemos uma pessoa com uma infecção e a pessoa pensa que é apenas uma inflamação e toma um anti-inflamatório, sendo que ela devia tomar um antibiótico, que é medicamento para matar micro-organismos, que é no caso da infecção. Vamos falar sobre os dois processos. Primeiro, o que é uma inflamação? A inflamação ela é uma reação complexa de tecidos vascularizados, ou seja, tecidos que têm sangue correndo. Toda vez que a gente tem um desajuste na homeostase, ou seja, no equilíbrio do organismo, principalmente dos tecidos, a gente tem essa resposta de defesa chamada inflamação. Essa resposta é ativada justamente para o quê? Ela é ativada para restabelecer a homeostase do organismo devido a alguma injúria, uma lesão ou alguma diferença que o nosso corpo está entrando e ele considera aquilo como um alerta de perigo, como algo estranho, e ele logo ativa a resposta inflamatória, que é uma resposta de defesa que visa restabelecer o equilíbrio, ou seja, quando a coisa está bagunçada, o organismo virou a casa da mãe Joana, a inflamação entra em ação para botar as coisas em ordem. A inflamação ela pode ser por vários motivos. Pode ser por uma injúria, um corte no dedo. Pode ser por um frio. Foi uma coisa que eu estava descobrindo nos meus estudos. Um frio intenso que a gente está passando aqui na cidade agora, na minha região, aqui no Goiás. O frio ativa um processo inflamatório. Porque toda vez que a gente entra em frio, o nosso corpo está perdendo calor. Quando ele perde calor, o organismo por si próprio começa a aumentar a quantidade de vasos sanguíneos, que é um processo da inflamação, para que o sangue corra no maior fluxo e o sangue correndo em maior fluxo possa desprender a energia em forma de calor e manter a temperatura interna do corpo. Então, no frio intenso, geralmente a inflamação é ativada. A inflamação tem sinais. Quais são os sinais? Primeiro é o calor. Quando você tomou aquele trupicão, tá jogando bola e pau, tomou aquele trupicão, você ralou seu joelho, geralmente quando você for observar aquela ferida, ela vai cicatrizar e ao redor dela vai ficar meio quente. Aí você, nossa, isso aqui tá mais quente do que outras partes do meu corpo. Por quê? Porque ali tem uma concentração muito grande de sangue, que é onde está as células de defesa do nosso corpo. Então a resposta inflamatória desencadeada é a corrente sanguínea no maior fluxo no local da inflamação para resolver aquele desequilíbrio que está acontecendo no organismo. Segundo sinal, rubor. Geralmente acontece um inchaço no local da inflamação. Por quê? As veias, as artérias daquele local, elas aumentam o calibre dela para passar mais sangue e passar mais células de defesa para chegar no local da infecção e resolver a parada. O terceiro sinal, tumor. Devido ao extravasamento de líquidos naquela região de células ali, aquele lugar forma uma espécie de tumor que deixa o local mais inchado. E dor. Geralmente você fala assim, rapaz, eu tô com a inflamação aqui no meu joelho, eu tô com a inflamação aqui na garganta, tá dolorida, realmente dói, porque a inflamação libera alguns mediadores que interferem nas terminações nervosas. Interferir nas terminações nervosas causa dor. Toda inflamação, ela começa por um estímulo irritativo. Pode ser qualquer um. Pode ser você pegando numa rosa, espetou no espinho da rosa, cortou o dedo, ali vai ativar uma resposta inflamatória. Mas também pode ser por uma infecção. A bactéria está infectando o seu organismo, adentrando em tecidos, e geralmente o processo de saída da bactéria de alguma célula causa lesão tecidual. Pode ser por uma infecção também, pode ser por um frio intenso, pode ser quando você vai naquela praia, pegar um solzinho e você se queima todinho com insolação, dá inflamação também. Quando você quebra um osso ali dentro, causa um processo inflamatório. Todo processo que causa um desequilíbrio na homeostase, no equilíbrio do seu organismo, vai ativar um processo inflamatório. E isso que desativa o equilíbrio do organismo, nós chamamos de estímulo irritativo, que desestrutura a homeostase corporal.
A inflamação ela tem vários processos. Ela começa com alterações hemodinâmicas, ou seja, altera o fluxo do sangue para o local da infecção. Ela é marcada por várias células, como basófilo, neutrófilo, eosinófilo, mastócito, células de defesa que vão atuar para botar a ordem na parada, que no caso é o nosso corpo, né? Acontece uma série de alterações no nosso sistema circulatório, se cria novas redes de sangue, aumenta o calibre das veias, aumenta a adesão das células de veia até o local da infecção, há um aumento na permeabilidade, que a gente chama a passagem das células de defesa da veia para o local da inflamação, nós chamamos de diapedese. E também existem os mediadores, como a citocina. Ela é um mediador que vai atrair as células de defesa para o local da infecção. Ela está lá com a bandeirinha dizendo, ó, é aqui, ó, o local da infecção, é aqui que vocês têm que vir para resolver a parada. E a gente chega nessa fase, chega na última fase da inflamação, que é quando as células de defesa, elas vêm englobar o corpo estranho, englobar o micro-organismo, tirar a molécula que o corpo considera como algo estranho, como um perigo, tirar ali para resolver a parada. E qual é o final de um processo de inflamação? Ou é a cicatrização ou a regeneração. A regeneração é quando tudo ocorre bem e o tecido volta a ser o que era. A cicatrização é quando ocorre necrose ali naquelas células, as células morrem e não cresce mais o tecido normal, cria um tecido fibroso ali no local. Agora vamos falar da infecção. O que é a infecção? A infecção, ela é a entrada de um patógeno, de um micro-organismo que tem a capacidade de causar doença em mim e você. Isso mesmo, um monstrão, micro-organismo, microscópico, que a gente não vê a olho nu. Ele entra nos tecidos do seu corpo com o objetivo de se desenvolver, se multiplicar e produzir toxinas. Esse é o objetivo do micro-organismo, no caso a bactéria, vírus e protozoários. A infecção, ela só acontece quando ele entra, ele vence as barreiras de defesa do nosso corpo, e ele vencendo as barreiras de defesa do nosso corpo, ele tem a capacidade de se desenvolver ali naquele local, de se multiplicar ali naquele local e produzir toxinas. As toxinas que vai começar a desestruturar a nossa saúde, a homeostase do nosso corpo, o equilíbrio do nosso organismo e causar uma doença. Esses micro-organismos, eles podem muito bem causar uma doença infecciosa, que é quando ele vence as barreiras de defesa do nosso organismo, ou então ele pode muito bem entrar, mas se ele não vencer as barreiras do organismo, se ele não vencer as barreiras do organismo, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir causar uma doença infecciosa, porque uma infecção é um micro-organismo entrando no nosso organismo, mas a doença infecciosa é quando o micro-organismo consegue vencer as barreiras do nosso organismo, que a gente chama de virulência, quando o micro-organismo é tipo um Stallone e ele vence todas as barreiras do nosso corpo. O paralelo entre infecção e inflamação não é a mesma coisa. A inflamação ela pode ser causada por qualquer estímulo irritativo, inclusive a infecção, mas não é só por infecção. Mas quase toda infecção resulta num processo inflamatório. A infecção é a entrada de um micro-organismo, um patógeno no nosso organismo. Tem que ter a penetração de uma bactéria, de um vírus, de um micro-organismo dentro do nosso organismo, e ele tem que se desenvolver e se multiplicar dentro de nós. A inflamação, qualquer estímulo irritativo que o corpo considere como um perigo, como um alerta, vai ativar essa resposta de defesa do nosso sistema imunológico, chamado inflamação. Inclusive, a inflamação é da imunidade inata, a inflamação que nós nascemos com ela. Desde bebê, nós já temos a resposta inflamatória ativada dentro de nós. Então, a inflamação é uma resposta de defesa que pode ser ativada por qualquer estímulo irritativo. Frio, calor, um corte no dedo, uma porrada que você toma no olho, tomou um soco no olho, vai causar uma inflamação ali no local que você tomou o soco, talvez que você, não sei o que você fez, né? Mas a inflamação pode ser gerada por qualquer estímulo irritativo que o corpo, que desajuste o equilíbrio do organismo. A infecção não. A infecção tem que ter a penetração de um patógeno, de um micro-organismo, bactéria, vírus e protozoários dentro da gente, e ele tem que ter a capacidade de se desenvolver, se multiplicar e produzir toxinas, resultando numa lesão tecidual daquele local, daquela célula que ele está infectando em nós. Então, são dois processos diferentes. Um processo está interligado com o outro. Toda infecção resulta em uma inflamação. Mas uma infecção não é
o mesmo que a inflamação. Apesar de toda infecção resultar em um processo inflamatório, uma inflamação não é a mesma coisa que uma infecção. São dois processos diferentes. Lembre-se, o frio intenso pode causar uma inflamação. Quando você vai na praia e se bronzeia e queima e ganha uma inflamação, pode causar inflamação. Quando você toma um chute na cara e o olho fica roxo, lesa aquele tecido, você pode levar a uma inflamação. Quando você se corta com a faca, cortando uma cebola para o almoço, vai causar uma inflamação ali. E uma infecção tem que ter a entrada do micro-organismo ali dentro de você. E ele tem que se desenvolver e se multiplicar. Por exemplo, nos dias atuais nós estamos vendo as pessoas com medo de tomar a vacina para o Covid. A diferença é essa, porque o patógeno, o vírus que tem dentro da vacina do Covid, ele não tem a capacidade de infectar. Ele entra no seu organismo, mas ele não se desenvolve e não se multiplica. Porque para acontecer a infecção, o micro-organismo tem que se desenvolver e tem que se desenvolver e se multiplicar. Então, quando você perceber uma inflamação, não vá logo correr para o antibiótico. Você não sabe se ele é uma infecção. Pode ser uma inflamação por qualquer coisa. Quando você está com a garganta inflamada, vá no médico para ver se ali é uma inflamação causada por uma infecção ou se é uma inflamação causada por outra coisa, porque inflamação não é causada apenas por infecção. E aqui, galera, nós ficamos com o vídeo. Nós agradecemos por você estar acompanhando o nosso retorno agora com um novo cenário, com a nova produção. E vamos que vamos, porque agora nós vamos bombar os nossos neurônios a todo vapor, como aquele meu gritinho tradicional que eu sempre faço, só não tô com o chapéu. Vamos que vamos bombar os nossos neurônios e deixar eles Sylvester Stallone, Rambo, bombado, cheio do conhecimento. Vem com a gente!